Bom, eu sou a Adriele, sou terapeuta hoje em dia e eu tô começando o meu canal no YouTube. Então esse vai ser o meu primeiro dia e eu vou começar falando sobre o que me levou a fazer terapia antes de ser terapeuta. A minha mãe passou por um câncer e um ano depois disso, o meu pai ficou doente e eu fui morar no sítio para cuidar, né? Eu e meu marido para cuidar desse sítio porque meu pai não conseguia mais. E mudando para casa dela, eu percebi o como eu estava repetindo o padrão dela. Eu estava ficando aquela pessoa chata, encrenca, reclamona, brigando com meu marido pelas mesmas coisas que eu via minha mãe brigar com meu pai. E isso, quando eu percebi isso, eu levei um choque. Eu falei, meu Deus, eu tô fazendo uma coisa que eu odiava que minha mãe fazia. E foi quando eu busquei ajuda. Então eu fiz vários, nem sei contar quanta terapia, quase todas as terapias que eu já fiz. Mas eu comecei pela barra de Axis. Comecei fazendo uma reprogramação com a minha mãe, na verdade, né? Para poder não repetir. Porque eu via que ela acabou ficando muito frustrada com o passar do tempo. Talvez com a vida que ela teve, muito chateada, estava sempre estressada, sempre nervosa. E eu não queria ser assim. E tudo foi se abrindo na minha vida. Então eu fui curando feridas, curando a mãe chata que eu via ela. Ela, pra mim, na minha visão, por muito tempo, ela foi a mãe chata, né? Mas como a gente sabe, nunca é só um, né? Se ela foi chata também, porque teve um pouco da falta da ajuda do meu pai nesse sentido da casa, de criar os filhos, de ajudar na educação. Hoje eu vejo isso, mas na época a culpa era toda da minha mãe. Tudo que acontecia na minha vida era culpa da minha mãe. E com isso a gente sabe que com as terapias a gente vai entendendo que enquanto você estiver colocando a culpa em alguém, a gente não anda. A gente não vai pra frente porque a culpa é nossa. E nem é bem uma culpa. É o porquê que eu tô carregando uma coisa que nem me pertence. Minha mãe fez o melhor que ela podia fazer. E ela foi uma mãe maravilhosa. Ela me ensinou tanto, me ensinou a ser responsável, me ensinou a ser caprichosa. Então o capricho faz diferença na vida. Você fazer as coisas bem feitas. E com isso, eu fui me curando com ela, fui fazendo mais e mais terapias, descobrindo várias outras coisas que eu nem sabia que eu tinha. E chegou numa fase, que eu conheci uma outra pessoa, uma amiga que hoje em dia é uma das pessoas mais presentes em minha vida, e ela me chamou para fazer uma mentoria. E nessa mentoria eu aprendi sobre várias terapias. Era uma pincelada de vários tipos de terapias. E eu me encantei. Aí foi que eu me encantei porque eu conheci um pouco mais a fundo tudo isso. E fiz 2 vezes essa mentoria. A primeira vez eu fiz como pagante, né? A primeira vez. E a segunda eu fiz como anjo. E então eu não paguei, mas eu fazia o café, eu organizava tudo, eu tirava fotos, eu gravava, né, a mentoria, ajudando a professora, a mentora, sem eu precisar pagar, para eu aprender mais ainda. E com isso eu fui me encantando. Comprei um curso, demorei uns 8 meses para fazer um curso que poderia ser feito em 3. Afinal, eu sou mãe, sou esposa. Na época eu era dona de um mercado, sócia,
e me tomava muito tempo. Então, assim, boa parte dos meus cursos eu fiz usando fone de ouvido, lavando a louça, fazendo almoço, porque eu realmente não tinha um tempo disponível naquela época para isso. E logo após eu terminar o curso, eu comecei os atendimentos. Primeiro com os amigos, com parentes, para testar se realmente funcionava, porque aquele curso, eu fiz o curso de humanoterapia. Me encantei com aquele mundo cada vez mais encantada e mais apaixonada. E nem eu acreditava no resultado que estava dando. Com a minha família, com os amigos que tiveram disposição para eu treinar, né? Alguém tem que ser cobaia. E foi tudo muito legal. Em 6 meses que eu comecei a atender, eu decidi sair da sociedade do mercado e ficar somente com os atendimentos, porque uma coisa anulava a outra. Então acabou que eu vendi a minha parte. Meu irmão, que era meu sócio, também não quis mais tocar sem eu, e vendemos, né, o mercado. E até desde então eu tô em atendimento, já fazem 2 anos e meio, somente com as terapias. E depois disso eu fiz radiestesia, fiz fitoenergética e sempre aprimorando, sempre aprendendo, porque uma coisa que eu não sabia, eu não entendia por que eu nunca tinha encontrado algo para fazer. Isso fica para outro dia, mas contar um pouquinho só. Então, do que eu queria ser na minha vida, eu nunca tinha entendido, eu nunca tinha encontrado nada. Nossa, eu falava, meu Deus, todo mundo faz faculdade, eu não encontrava uma faculdade que eu quisesse fazer. Eu não encontrava nada que eu tivesse uma vontade de estudar e fazer. E depois que eu entrei nesse mundo, meu Deus, estudar é muito fácil. É muito fácil, eu tô o tempo inteiro ouvindo podcasts, estou sempre fazendo algum curso, aprimorando alguma coisa, porque é sensacional esse mundo. Eu me curei muito, vocês vão ver isso nos próximos vídeos, mas a terapia muda a vida de muita gente. E não é para louco, é para você não ficar louco, é para você não carregar pesos que não precisam ser carregados. Entender situações que quando a gente está no olho do furacão, a gente não entende. Porque quando a gente está machucado, tudo dói. Tudo que o outro faz acaba machucando mais. Então, hoje eu sou terapeuta, energética, espiritual, tenho 40 anos. E cada dia mais apaixonado por esse mundo. E ajudando cada vez mais as pessoas que vêm até mim. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história e dizer como a terapia mudou a minha vida e me tornou uma pessoa muito mais leve e mais feliz. Beijo. Até a próxima.